Vocês sabem que existem fundos catarinenses devido por empresas que possuem benefício fiscal? Não? Então fique aí que o ITC explica. Hoje nós vamos falar sobre dois fundos exigidos pelo Estado de Santa Catarina. Um deles é o Fundo da Infância e da Adolescência, que é conhecido como FIA. E o outro é o Fundo Estadual do Idoso, que é conhecido como FEI. Mas quem deve recolher esses dois fundos? A legislação estabelece que as empresas que devem recolher o FIA e o FEI são aquelas que estão estabelecidas na Portaria 143 de 2022. A Portaria CEF 143 de 2022 informa as empresas que possuem benefício fiscal, que possuem TTDs específicos que fornecem para elas benefícios. Essas empresas obrigatoriamente precisam ser optantes pelo lucro real. E como que funciona esse cálculo? O cálculo é o seguinte, os dois fundos eles são com base em outro imposto que não é em âmbito estadual, é com base no imposto de renda devido pela empresa. Então, o valor do imposto de renda devido pela empresa é a base de cálculo desses dois fundos. Então, 1% do valor do imposto de renda é devido para o FIA e 1% do valor do imposto de renda é devido para o FEI. Basicamente, tem algumas informações que são necessárias e importantes. Uma delas é que o imposto de renda ele pode ser recolhido de uma forma mensal por estimativa. Então, quando ocorrer a necessidade de algum ajuste, é só necessário você reajustar o valor também de recolhimento para o FIA e para o FEI. A segunda observação que é muito importante é que existe a possibilidade dessa empresa ter filiais em outros estados. E nesse caso, o estado de Santa Catarina possibilita que a empresa apenas contribua para os dois fundos a respeito do que ela realmente pagou de imposto de renda para as filiais, para os estabelecimentos dessa empresa que estão localizados em Santa Catarina. Então é feito um cálculo que é as saídas efetivas de mercadorias que representam a parcela das empresas em Santa Catarina sobre o total do estabelecimento. Então, com base nessa parcela que realmente tem de saída das empresas de Santa Catarina, você consegue ter o percentual que é devido do imposto de renda para ser base do fundo da Infância e da Adolescência e do Fundo Estadual do Idoso. Também é necessário observar que existem 3 operações que não devem ser consideradas para esse cálculo. Industrialização por encomenda, remessas de reparo ou conserto e transferências internas entre o mesmo estabelecimento. Então, essas 3 operações não devem ser consideradas para fins do cálculo. E quais são as guias de recolhimento para o FIA? A guia específica é um DARI, que é sob código 9784. E a guia para o FEI é 9687. Basicamente, é essa informação que precisa ser absorvida pelo contribuinte. O último ponto, e também muito necessário, é saber o prazo de recolhimento para esses dois fundos. Então, o prazo depende da apuração do imposto de renda. Então, para quem apura de forma anual o imposto de renda, ainda que por meio da estimativa, ele tem que recolher o FIA e o FEI no último dia de março do ano seguinte à apuração. E para as empresas que apuram o imposto de renda de forma trimestral, eles têm até o último dia do mês seguinte para fazer o recolhimento do FIA e do FEI. E aí, gostaram do conteúdo? Não esqueça de deixar o seu like e até mais!